Incidente grave no aeroporto do Galeão. Então, você está assistindo mais esse episódio, com certeza já assistiu o primeiro episódio, onde eu faço uma abordagem geral sobre esse acidente. Eu, às vezes, vou falar acidente, mas, na verdade, tecnicamente falando, foi incidente, mas aqui para nós não haverá problema se uma vez ou outra eu utilizar a palavra acidente. Lembrando que é a concepção CSI da aviação e é uma série. E nessa série são vários episódios onde vou falar desse caso específico ocorrido no dia 12 de fevereiro no aeroporto do Galeão, onde uma aeronave, no caso um Boeing 737, é, numa velocidade de quase 300 quilômetros por hora, a velocidade aí de um Fórmula 1, 153 nós, aproximadamente ali varia entre 250 e 280 quilômetros por hora, colide de frente com uma picape. E quem estava errado, a gente vai saber ao longo desse episódio, se era a aeronave que estava errada ou se era o... E por que quase o quarto maior acidente aéreo do Brasil? No próximo episódio, eu vou explicar detalhes técnicos. Eu conversei muito, eu sentei com. Eu não sou mecânico de avião, mas eu sentei com um mecânico de avião e ele me explicou nos detalhes o que é que esse acidente provocou em termos técnicos e por que eu posso afirmar, ele afirmou, que quase foi o maior acidente. Só lembrando que nessa nossa série nós vamos marcar um encontro aqui com outros profissionais e dentre eles eu vou trazer um mecânico, um engenheiro aeronáutico, vou trazer controladores e pilotos, piloto inclusive de Boeing. E nesse episódio cada um vai falar, vai mostrar a sua parcela da sua função dentro desse cenário. Então o engenheiro vai falar sobre o que aconteceu nessa aeronave, quais foram as avarias, o piloto vai falar como é que ele iria reagir e o controlador de tráfego aéreo também. Muito interessante esse encontro, eu vou chamar de encontro de perito. E hoje eu vou falar sobre, resumir o histórico desse acidente. Tudo bem? Para mim, professor Casan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Histórico. Lembrando que essa série, com alguns episódios, nós temos uma pegada, uma concepção de perito aeronáutico. Por que que eu vou falar de perito? Porque o perito está mais focado na investigação judicial para apurar culpas e responsabilidade, um pouco diferente da metodologia realizada pelas autoridades aeronáuticas investigativas, no Brasil, no caso, o CENIPA, que não aponta culpa nem responsável. Então, dia 12 de fevereiro de 2025. Esse horário aqui, né, lembrando que se você quiser, é só fazer contato com o professor Calazans, por intermédio dos contatos, eu passo para você o relatório do CENIPA. E o relatório do CENIPA, ele aparece lá o horário do acidente. O horário da colisão foi 1h08 UTC. Lembrando que a aviação não usa o horário de Brasília, tá? Não usa o tempo universal coordenado. No caso, é o tempo ali, é o horário da Inglaterra, do meridiano de Greenwich. Para nós, a gente vai deixar bem claro que 1 hora equivale aqui às 22 horas, ou seja, o acidente ocorreu às 10h08 da noite. Isso é importante, esse detalhe é muito importante, porque existe a conduta do supervisor, que tem uma grande relação com o horário. Houve aqui uma questão se o supervisor, nesse horário, estava em serviço ou não, porque o serviço do supervisor poderia acabar às 21h45. 21h45, o supervisor podia deixar, segundo o manual de operações, podia deixar a sua função de supervisor. Ora, se às 21h45 o supervisor podia deixar de ser supervisor, podia deixar a sua função, e o acidente ocorreu às 22h08, qual a responsabilidade do supervisor? Lembra que no episódio anterior eu falei que a mídia em geral, quando o CENIPA emitiu o relatório, muitas emissoras lançaram aí a afirmação, não foi nem pergunta, que o supervisor foi um dos culpados, ou determinada mídia nem falou que era um dos culpados, falou que o supervisor foi o único responsável por esse acidente. Eu repito, para fazer uma afirmação dessa requer
uma pesquisa, uma investigação muito, muito, muito detalhada. E esta é uma delas. Eu perguntaria para quem afirma que o supervisor é culpado. Olha que eu não estou defendendo o supervisor e nem acusando. Eu estou me valendo de critérios técnicos científicos voltados a uma investigação judicial. Para eu culpar ou isentar o supervisor, eu preciso responder essa pergunta. Se o manual de operações está dizendo que a função do supervisor encerra-se não é se encerra, pode se encerrar às 21h45, local, por que ele é culpado se o acidente ocorreu num horário que ultrapassa a sua jornada? É uma boa pergunta e nós vamos responder isso no nosso bate-papo, nesta e nos outros episódios. No aeroporto, Antônio Carlos Jobim, popularmente conhecido por Galeão. Tá? Então, estoura o Boeing 737 MAX. Eu falo 737 MAX, né? Porque a gente tem uma. Quando fala de 737 MAX, lembrando que esse avião tem um histórico muito interessante. Eu não vou falar sobre o histórico do Boeing 737 MAX, na realidade não é o Boeing em si, mas o seu projeto de fabricação trouxe grandes transtornos, né, de acidente. Eu tenho uma série que eu falo psicopatia aeronáutica, e na psicopatia aeronáutica eu falo do Boeing 737 MAX. Só lembrando que, na minha opinião, e você vai chegar à conclusão, que o Boeing, o piloto, no caso da empresa Gol, foram vítimas, não tiveram culpa nenhuma nesse caso. É a minha opinião e você pode, é claro, discordar dessa minha opinião, mas na minha opinião, embora o 737 MAX tenha um histórico interessante a ser, que muitas pessoas questionam, a parte técnica da aeronave em nada, e nem da tripulação, em nada contribuiu para esse acidente. É a minha opinião e você vai ver isso depois. 103 passageiros, com 6 tripulantes. Acredito que seja aí 2 tripulantes técnicos, piloto, copiloto e demais comissários. E a viatura com 2 ocupantes, e que na hora do impacto, um vazou e o outro, como um ninja, deitou ali e ficou preso ali à ferragem, tendo que haver ali uma intervenção muito interessante dos bombeiros. E aqui, pessoal, aqui está essa figura, nós vamos trabalhar muito essa figura. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas aqui na realidade o ponto de colisão foi aqui. A gente vai analisar isso aqui com muita clareza. Então nós temos ali o Boeing 737 alinhado para decolar, momentos antes da colisão. O Boeing preparado para decolar e aqui eu tenho uma viatura, um veículo fazendo a manutenção. E a pergunta que nós fazemos é essa: nós sabemos que um princípio básico do controle de tráfego aéreo é 2 aeronaves, ou uma aeronave ou um veículo, não podem ocupar a mesma pista no mesmo momento. Isso é basilar. Vou repetir porque isso é muito claro. Não é nem subjetivo, é objetivo. 2 aeronaves ou uma aeronave em um veículo não podem manobrar, realizar manobras na mesma pista, no mesmo lugar. E aí eu pergunto, nós fazemos o seguinte: a gente vai ver depois, né? Quem colocou esse veículo na pista? Ou quem autorizou essa viatura a entrar na pista? Eu falo isso porque muitas vezes viatura ela entra na pista, depois de decolagem ou pista de táxi, sem a autorização do controlador. Então, só o controlador pode autorizar essa viatura a entrar. Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o controlador autorizou ou a viatura entrou inadvertidamente sem essa autorização? Esse é um ponto. Se a viatura foi autorizada a entrar, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: então por que o Boeing, se a viatura foi autorizada a entrar, por que o Boeing estava fazendo ali na pista? E lembrando que tem um outro fator muito importante, que é a comunicação. A gente vai ver que comunicação aqui é tudo, porque pode ser que os controladores emitiram uma mensagem para a viatura, também uma mensagem para a
a aeronave e essa mensagem não foi muito compreendida. Então, não o que falou, como falou. Aí a gente falamos da fraseologia. Fraseologia é termos técnicos utilizados na comunicação, fraseologia aeronáutica. Então, esse cenário que nós vamos analisar ao longo dos outros episódios. Pessoal, e tem cada coisa aqui interessante, né? Lembrando que era no período noturno, 22 horas, a torre, olha só que interessante, a torre se encontra mais ou menos nessa posição, a 2 quilômetros da pista, é uma distância muito, na minha opinião, é uma distância grande, e a gente vai ver que a torre, os controladores tinham dificuldade de ver a aeronave. Aí a pessoa pode perguntar, professor Calazans, o avião viu, os pilotos viram o veículo apenas 5 segundos antes do acidente, lembrando que a viatura obedecia às normas técnicas da EBNT, tinha o giroflex ali emitia 90 lampejos por minuto. Como é que uma visibilidade de 10 quilômetros, a visibilidade não foi um fator impeditivo, não foi um fator que contribuiu, visibilidade de 10 quilômetros, como é que o avião e nem os controladores viram uma viatura? Pessoal, a gente faz, lembrando que eu estou fazendo esse vídeo aqui para pessoas que são da área da aviação e muitas das pessoas são leigas. Quando você entra numa região dessa aqui, parece uma cidade. As coisas não são tão simples assim. O piloto, para avistar uma viatura a 2 quilômetros, você não visualiza com muita facilidade. E um piloto, ainda que seja um período noturno, o piloto tem uma visibilidade muito boa na cabine de comando, essa visibilidade não é absoluta. Tanto é que ele viu, ele tomou uma atitude reativa 5 segundos antes. Então, embora as coisas, os fatores sejam aparentemente favoráveis, não é um absurdo. Só para que vocês tenham uma noção, esse acidente ocorreu primeiro semestre de 2025. Em 2024, só no Galeão, tá? Só no Galeão nós tivemos, olha, presta atenção, só no Galeão em 2024, segundo semestre, nós tivemos 7 ocorrências desse tipo. 7, não um acidente. Então, 7 ocorrências que eu chamo de conflito entre aeronaves e veículos. Em segundo semestre de 2024. 7. Então, você teve mais de um por mês. Você vê que essa que nós vamos falar depois, que é runway curse, que é incursão de pista. Incursão de pista é quando alguém, avião, pessoas ou veículo, está na pista inadvertidamente. E nós vamos descobrir quem é que estava errado aqui. Ou de repente, nenhum dos dois estava errado. O erro foi do controlador. Que houve erro, houve erro. 2 veículos, ou 2 aeronaves, ou uma aeronave e um veículo não podem manobrar na mesma pista ao mesmo tempo. Então a gente vai ver quem é que errou e repito, runway crash, que é esse incidente é chamado de RI, quando alguém está no lugar errado na hora errada. A gente vai ver quem foi que deu causa ao resultado de uma forma bem tranquila. Agora, quem foi ainda não sei. A gente vai nos próximos episódios explicar. Mas eu posso já afirmar que teve 3 envolvidos. A administração do aeroporto, né? Então aquela viatura pertencia à administração do aeroporto, que fazia ali a manutenção, vistoria e assim por diante. Outro envolvido, a torre de controle, e outro envolvido, a empresa aérea, no caso aí, a empresa Gol. Não estou falando que eles foram culpados. Não estou falando que eles deram causa ao resultado. Nós podemos colocar na mesa os 3 envolvidos e avaliar a conduta de cada agente, os pilotos, controladores, ou da empresa, e aí sim trabalhar. Não é tão fácil assim, tá, pessoal? Eu vou repetir aqui. Eu estou trabalhando com uma concepção de perícia aeronáutica. E dentro de uma concepção de perícia aeronáutica,
perícia judicial tem a finalidade de apontar culpa e responsabilidade. Então, falar que o supervisor foi culpado sem analisar muitos outros fatores, isso é reprovável. Tá? Então, não estou dizendo que é culpado, mas nos detalhes você vai chegar também a essa conclusão. Então, lembrando que é uma apresentação, hoje é só para falar do histórico, no próximo episódio, uma série de vários episódios. No próximo episódio eu vou falar por quê. Porque esse foi o quarto maior acidente aéreo do Brasil. Vou explicar nos detalhes e você vai entender que esta ocorrência, embora seja classificada como incidente, eu daria, e tecnicamente não pode ser acidente, mas eu, de uma forma mais leiga e vulgar, iria considerar muito, muito grave essa ocorrência. Para ter acesso à minha série e os outros episódios, que nós vamos explicar nos detalhes, responsabilidade do controlador, da torre e assim por diante, eu faço um convite para que você escaneie aí e entre no nosso grupo, porque nesse grupo é onde eu vou colocar os links dos nossos episódios e também informações sobre os nossos cursos de perito aeronáutico e outros cursos. Além do grupo, eu vou deixar aqui meus contatos, o telefone que é o próprio Zap e o calazans.daniel@gmail.com, tá? Lembrando que no canal do YouTube, na playlist Perito Aeronáutico, você vai encontrar vários outros vídeos sobre acidente aeronáutico, inclusive aquele que eu falei sobre psicopatia aeronáutica, onde eu falo sobre o avião Boeing Max, né? Assista esse episódio que você vai ficar impressionado. Embora, repito, a aeronave, o avião, em nada contribuiu com esse acidente no sentido de dar causa a resultado. Para mim, ele é uma vítima. Repito, você pode até discordar de mim sobre esse assunto. Também os links desse episódio e de outros episódios, né, estarão na descrição desse vídeo, tá bom? E para mim vai ser um grande prazer. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Pessoal, eu vou fazer essa série em vários episódios. Na realidade, eu queria fazer um, um vídeo só, né, um vídeo só, relatando todos os detalhes. Ficaria muito pesado, muito longo e não tão explicativo. Então, eu tive a opção de desmembrar e explicar episódio por episódio para que você entenda como um quebra-cabeça, cada peça, como cada peça se encaixa, para que a gente possa dissecar esse acidente. E próximo episódio, por que quase o maior acidente do Brasil? Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.